Nós, desde o início do Bandeirantes Acontece, estamos falando de uma cerimônia importantíssima e que não chamava tanto atenção na história da democracia dos Estados Unidos há muito tempo, porque sempre foi um processo absolutamente tranquilo, né, de anúncio, de promulgação, homologação, sacramentação do resultado das urnas das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Hoje, algo diferente de tudo que a gente viu, com, agora há pouco, delegados saindo do ambiente dessa cerimônia em Washington e uma gigantesca manifestação contra o resultado das eleições nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso. Vamos conversar com Denilde Oliveira, e aí eu vou perguntar para a professora Denilde, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Americanos da ESPM. Denilde, boa tarde. Quando eu falar o seu sobrenome, estarei correto em falar Rollshacker ou estou cometendo algum tipo de erro na pronúncia? Está correto, sim. Falou corretíssimo. Ah, então perfeito. Fico feliz por isso. Professora, como que você tem acompanhado esse movimento? Era lógico que no dia de hoje estariam concentradas as ações das pessoas que negam o resultado das urnas e que são apoiadoras de Donald Trump, mas não sei se a professora estava acompanhando aí a par e passo tudo o que acontecia lá em Washington, mas de delegados simplesmente abandonando a sessão de homologação do resultado da eleição. Existe algum precedente? A senhora lembra disso? Não tem precedente. Assim, a gente já teve contestação, né, nesse momento da certificação, algum deputado e senador contestar o resultado. A gente já teve isso em pouquíssimas ocasiões. O que a gente vê agora é uma contestação em várias eleições, né, estaduais, e o processo na contagem. O vice-presidente, o Pence, vai anunciar e aí vai perguntar se tem alguma objeção. Se tiver objeção da Câmara dos Deputados, de deputados, e tiver também objeção de senadores, aí você para o processo, eles vão discutir, tem 2 horas, e aí votarem se aceitam ou não as objeções. Então, é um processo bastante complexo, que foi citado pelo Trump desde o momento que terminou a contagem dos resultados, em todo o processo que a gente tem acompanhado, mas a gente nunca tinha visto nesse grau de acirramento e de posições. Algumas vezes tem contestação, mas não tem que ter nas duas casas. Então, pode ter uma contestação de um deputado, mas não tem apoio do senador. Nesse caso, não, a gente vai ver isso e vai acontecer com alguns estados, especialmente aqueles que o Trump pediu recontagem e que ainda não aceitou os resultados ao final. Então, um momento bastante tenso da política nos Estados Unidos, mas a expectativa no final é porque os democratas têm a maioria na Câmara dos Deputados, e mesmo no Senado, os senadores está dividido a posição entre os republicanos. Se espera que ao final se chegue ao resultado e a confirmação da vitória do Biden, mas vai ser um longo processo e aí gera essas contradições e questionamentos. Oi, professora, tudo bom? Uma boa tarde. Um prazer estar falando contigo aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes, professora que já foi muito entrevistada por mim aí na TV Band, para o Jornal da Band. E você acertou em todos os resultados. Quando a gente conversou antes das eleições americanas, você me disse que o Trump ele iria, mesmo perdendo, ele iria dificultar o máximo que ele pudesse. E, de fato, a gente vê que isso está acontecendo. Eu queria só que você explicasse, professora, que ponto é que essa história de insuflar, né, os republicanos, enfim, o trumpismo, né, que seria a expressão, ele ganha na parte política da coisa, independentemente de Joe Biden continuar ou não? Obviamente que vai continuar, é o presidente dos Estados Unidos, mas assim, esse movimento, há poucos dias da posse, o que significa em termos do trumpismo? Olha, do trumpismo é mostrar força, né? Ele sai da eleição com uma votação bastante expressiva.
Tá? Ele não ganhou no colégio eleitoral, não ganhou em termos de voto, né? O Biden tem uma diferença grande também em termos eleitorais, mas ele sai muito forte em termos de apoio popular. Então, isso reforça parte da estratégia do Trump que a gente tem visto, especialmente depois que ele não conseguiu reverter os resultados, é manter uma base de apoiadores e manter esse espírito de aguerrido, de se posicionar contra os seus adversários. A gente tem que lembrar, a estratégia do Trump é sempre de se posicionar contra adversários, né? Então ele tem usado esse argumento. Dentro do Partido Republicano, a gente sempre também tem que lembrar, a gente vai ter eleições de meio, né, de mandato daqui 2 anos, então eles também não querem se posicionar contrários a esses questionamentos e citados pelo Trump com as suas bases eleitorais. Então por isso que provavelmente a gente vai ver essa discussão, vai ver as objeções, que é uma forma de resposta, de dizer, olha, estamos respondendo aos eleitores republicanos. Então também tem essa questão da estratégia. E, de outro lado, a gente tem como que vai ser, acho que essa é a grande questão, como que vai ser a posição dos republicanos agora na minoria, né, na oposição. Então, aqui também a gente tem uma lógica de começar a se mostrar como oposição ao governo Biden, mesmo que não tenha maioria na Câmara dos Deputados, e tudo indica que também não terão no Senado, mostra a estratégia de oposição para conseguir manter as suas bases eleitorais. Professora Denilde, e essa situação descrita por ti aí da saída, eles têm 2 horas para se reunir, caso haja alguma objeção, e a objeção foi relacionada ao estado do Arizona, o que acontece na volta desses delegados para o ambiente? Eles podem dizer que permanece com a dúvida ou eles são obrigados a chegar a um consenso? Você tem uma votação, tem que chegar para seguir a objeção, tem que ter maioria simples, então nas 2 casas, e é isso que mostra a dificuldade, dado que os democratas têm maioria na Câmara dos Deputados, então dificilmente os democratas vão votar contra a votação que aconteceu no estado do Arizona, e isso vai acontecer também na Pensilvânia, nos outros estados que vão ser contestados, né? A gente tem uma expectativa aí de pelo menos 4, 5 estados serão contestados, aqueles que a gente viu já acontecerem antes, logo após a definição dos resultados. Professora, mas essa contestação, ela leva aproximadamente quantas horas, dias? Como é que funciona o processo do ponto de vista prático? É aquelas coisas que se arrastam, como aqui no Congresso Nacional quando tem votação? Ou se arrasta mais, se arrasta menos? Só para a gente ter aí um balizador. Eu sei que é uma coisa meio nova, né? Pelo menos aqui na minha geração eu não vi isso na história dos Estados Unidos. E pelo que você está dizendo, realmente é meio que inédito, né? Embora não seja inédito, embora não seja inesperado. Então, quanto tempo se arrasta isso aí? Bom, vai depender de quantos estados vão ser contestados, né? Então, o procedimento vai ser o mesmo. Eles vão votar, vai ter a votação nas 2 casas, aí não ganhando, como tudo indica, vai para o próximo estado, aí se vai fazendo a contagem. Então, se tiver contestação, por exemplo, a Geórgia, provavelmente um deputado vai dizer que contesta os votos da Geórgia, e se tiver alguém do Senado que também aceita essa contestação, algum senador, aí tem a interrupção de novo por 2 horas. Vai depender muito do debate, porque pode ser que que esse debate não siga por 2 horas, siga por menos. Então, e aí você já tem a votação em cada caso. É cada estado, né? Isso não é uma contestação da eleição geral. Então, vai ser contestado alguns estados. Então, a expectativa é que termine hoje, essa é a expectativa.
ou até amanhã a gente tenha a definição final. Mas a expectativa é que hoje, provavelmente, os deputados e senadores já façam todas as suas alegações, tem um momento do debate, agora está acontecendo, né, em cada uma das casas, porque eles se separam, né, vai para o senador. Eu acho que é bom explicar antes, né? Hoje é uma sessão conjunta, né, do Senado com a Câmara dos Deputados. No momento em que teve a contestação e que ela foi aceita, aí os senadores voltaram para o Senado e aí eles discutem separadamente. Terminada a votação, eles voltam para o plenário conjunto e aí dá continuidade. Então, esse processo vai ter alguns momentos novamente de saída, de volta, mas a expectativa é que a gente tenha aí a definição final e todos os estados tendo passado pelo processo de certificação dos delegados até o final da noite. Professora Denilde, para encerrar de minha parte, Biden venceu na Câmara, deve vencer no Senado, pelo menos as projeções mostram isso, que vai haver um empate, e aí Kamala Harris é quem dá o voto de Minerva, ou seja, domina essa casa também, e o Biden, se quiser colocar em prática aquilo que disse que desejava, que era mexer na Suprema Corte, também poderá fazê-lo, porque terá votos suficientes para colocar isso em prática. É muito poder? Algum presidente já teve uma carta branca tão dada assim no início de mandato? Sim, outros presidentes também tiveram início de mandato com a capacidade de dominar as duas casas. É importante para o Biden isso, porque ele consegue passar a agenda, como você colocou, Rony, mas também a gente tem que lembrar que as divisões dentro do Partido Democrata, que as questões de que tipo de política também vão ser colocadas. Então ele vai ter mais facilidade de passar, especialmente com a maioria no Senado, vai ter menos, nas questões econômicas vai ser mais importantes, mas mesmo assim ele vai ter que negociar também internamente com os grupos dentro dos democratas. Professora Denilde Oliveira Holzhacker, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Americanos da ESPM. Professora, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, professora. Até uma próxima. Obrigada, até logo.